Olá para todos, iniciando mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, trazendo alguns comentários sobre trechos de livros que eu costumo fazer e interpretando conforme os meus conhecimentos, conforme aquilo que eu aprendi ao longo de mais de 30 e poucos anos, onde sempre procurei estudar livros ligados ao espiritismo, à teosofia, a outras linhas, outras religiões também, e que com o tempo, além do estudo de livros, fui adquirindo conhecimento ligado a orientações de amigos maiores, de seres de luz, que passaram através do grupo na qual pertenço, desde a década de 90. E aí, acumulando esse conhecimento, sempre sabendo que se está aprendendo cada vez mais, e entre tantos conhecimentos, tantas informações que se recebe, e vivenciando os dias atuais com tantas agitações, com tantos desequilíbrios. Então, dessa vez eu resolvi separar uns trechos do livro, o livro dos sinais do Trigueirinho, onde tem algumas mensagens passadas por hierarquias para ele na época e que eu achei bastante interessantes compartilhar com vocês, e que apesar de serem lá da década de 90, quando foi lançado esse livro, ainda é bastante atual, porque se refere ao aspecto do ser, do trabalho interno do ser. É algo sempre atual e que muitas vezes traz como que uma profecia daquilo que hoje está acontecendo para nós aqui encarnados, para o planeta, e também, claro, para os desencarnados, porque todos estão vivenciando essas transformações. Então, um dos trechos que eu separei diz assim: estais imersos numa órbita planetária que integra civilizações intraterrenas, extraterrestres e de superfície. Tendes, pois, entre vós membros de civilizações sutis que continuamente vos trabalham para a integração energética e para a harmonização vibratória. Tendo consciência dos canais e aberturas magnéticas interdimensionais, podereis perceber que todo esse conjunto se interpenetra e se intercomunica continuamente. Evidente é a comunhão de raças, consciências e energias nos pontos onde o estabelecimento dessa ponte é também extremamente assumido e efetivo. Então aqui eles colocam, evidência de que o universo desse planeta, o que faz parte desse planeta, é muito mais do que meramente encarnados e desencarnados, e de uma religião tal, ou de filosofia tal ou tal, e que infelizmente nos dias atuais se tornam muitas vezes rivais. É um conjunto, os seres que habitam hoje a Terra é um conjunto de encarnados, desencarnados, mas também daqueles seres mais evoluídos, em diversos níveis de evolução maiores, que fazem parte dos seres intraterrenos, dos seres, como ele diz aqui, extraterrestres, e os que estão na superfície do planeta, somos nós, encarnados atualmente, além daqueles que compõem as colônias espirituais, como sabemos, as cidades também do astral, que estão em constante trabalho. Continuando, ele diz: o intercâmbio de diversos planos passa a ser uma realidade quando podeis, com a elevação do vosso estado, penetrar e tocar a essência interior que vos compõe. Então, como eu já falei até em outros vídeos, é fundamental que a gente consiga se elevar, pelo menos em alguns momentos, em momentos que se está em estado de meditação,
para que se consiga entrar em conexão, em sintonia com esses seres maiores e ali receber as energias superiores deles, que eles transmitem para aqueles que se elevam, para aqueles que dão essa abertura, e também receber orientações. E ele continua dizendo: a visão da unicidade, da concomitância da vida nos vários níveis de existência passa a ser vosso verdadeiro refúgio e expressão. Participando da formação e manifestação desses centros de confluência de energias, entregando-vos a um estado de graça, graça com letra maiúscula, vos mantereis na correta sintonia. Aquela coisa de dar abertura para que os níveis superiores consigam atuar em cada um de nós. Não podeis espelhar e irradiar a vida dos planos internos enquanto vossos canais não se dispuserem a transmitir os variados matizes que dão beleza às cores. Não apenas o que compreendeis e que corresponde à vossa energia individual deveis fluir através de vós, ou deve fluir através de vós. Um canal puro e entregue manifesta a frequência que o toca, qualquer que seja, vinda de níveis superiores, portanto não crieis padrões. Aqui a importância de não entrar em certas viciações mentais, de criar rituais, de criar manias para esse contato. Na verdade, o contato é simples, basta a gente ficar sozinho numa peça da casa, que de preferência não seja interrompido por nada, nem telefone, nem pessoas, nem barulhos externos, e por alguns instantes ficar ali, pode ser com a luz apagada, ou com a luz acesa, ou com meia luz, talvez com uma música relaxante tocando de fundo que ajuda a relaxar, e a pessoa conseguir então entrar nessa sintonia, entrar num momento onde as energias superiores possam atuar em nós, em fortalecendo os nossos corpos sutis, e que vai repercutir no corpo físico como consequência. Não fazendo isso, a tendência é ficar cada vez mais denso, cada vez mais em desequilíbrio. E a mensagem continua dizendo: a observância do uso correto do som vos concentrará na tarefa que vos está sendo apresentada neste momento. O uso correto do som seria a palavra falada, né? Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente expressa. Nessa atitude, continuando, descobrireis uma fonte infindável de suprimento interno que antes deixáveis esvair-se em comentários supérfluos sobre todas as coisas. Ao trabalhardes o som, deveis ter presente principalmente este aspecto da consciência, pois a verdade não tem meia aplicação. Se não manifestardes na vida diária a atitude que a tarefa a vós apresentada requer, não podereis exprimir através de vosso canal totalmente e com clareza a energia que vos é pedida. Então, aquilo que ele fala aqui como canal de transmissão é aquilo que os espíritas também falam como usar a mediunidade, ser um médium e, como médium, poder canalizar, poder transmitir, seja por palavras, seja por energias, para o ambiente que se vive, para as pessoas que a gente convive, transmitir palavras boas, ideias boas, elevadas, harmônicas, e também, em consequência, energias em harmonia, em equilíbrio, que possam tornar o ambiente onde nós vivemos ou aonde nós formos uma condição melhor e com palavras empregadas melhores, né? E a mensagem continua dizendo: a vibração de vossas palavras em vosso meio ativa e transmuta estados cristalizados e densos. Alertamo-vos para que não pactueis com a inércia. Vigilantes, deveis estar prontos para atuar sem vos abater com os obstáculos que a vida externa vos traz. Viemos a vós atendendo a um chamado interno que nos une. Vossa integração, vossa existência consciente em planos sutis é com amor esperada por nós.
uma correspondência de energia nos reúne nesses tempos, pois há muito assim decidimos. Vossa experiência no livre-arbítrio, vossa queda e agora nossa ascensão, aliás, vossa ascensão, foram acompanhadas por nós, e a certeza de que nos reencontraríamos sempre esteve conosco. Então vocês veem aqui que eles, o plano maior, os amigos maiores, os seres de luz, as hierarquias, desde o nosso mentor ou mentora até as hierarquias maiores, estão sempre contando com nós, estão sempre procurando nos inspirar e nos ajudar, nos alertar sobre o que fazer, que atitudes tomar diante dos desafios que surgem, mas para que a gente saiba e tenha harmonia diante das situações que a gente saiba o que fazer, né, e ter harmonia diante das situações desafiadoras, a gente tem que se manter, se não sempre, quase sempre elevados, nesse exercício simples de fazer meditação, de em certos momentos se elevar, de inclusive pedir uma ajuda maior, e assim a gente vai mantendo mais conectado com os níveis superiores do que com o plano denso material. Em outro trecho, continuando as mensagens das hierarquias para o Trigueirinho e o grupo dele na época, diz assim: deveis ter a energia da fé bem definida em vós mesmos. Um processo à parte que não deve ter mais lugar em vós é o egocentrismo. Porém, a serena confiança na presença do ser interior e na possibilidade de terdes vossas vidas conduzidas por essa presença deve ser por vós reconhecida mais prontamente do que vossos próprios sentidos possam indicar. Então a gente desenvolveu um estado de fé, de acreditar que existe uma força maior e se manter também num nível mais elevado, que não deixa de ser um estado de fé em ação, é fundamental para que a gente também faça um trabalho interno e não dê mais vazão para aspectos negativos, nem nossos e nem dos que convivem com nós. E continuando diz: a segurança interior e a compreensão do ponto em que estáis e da tarefa que vos é entregue são chaves sem as quais não lograreis passar pelas provas que vos serão apresentadas. Então, o que é a segurança interior, né? É o fato da pessoa saber que está consciente com os níveis superiores, que ela sabe que existe amigos maiores e seres mais evoluídos que estão lhe ajudando, e a compreensão de que tudo isso existe, de que tudo isso está em atividade, de que se faz parte de tudo isso, né, e que existe todo um processo de mudança interna, um processo de crescimento interior. E continuando diz: as bases para prosseguirdes não podem estar em luz alguma que brilhe fora de vós, mesmo que vossos irmãos, encarnados ou não, sigam o caminho convosco e possam ajudar-vos. Nos momentos de prova, é dentro de vós mesmos que deveis encontrar o impulso de superação desse obstáculo. Não vos deveis cegar pelos aspectos formais do processo externo, vosso e do vosso próprio processo e dos indivíduos a vós hoje coligados. Então, é uma reflexão sobre a necessidade da gente não querer buscar em outras pessoas ou mesmo em seres mais evoluídos a luz que a gente deve desenvolver dentro de nós. Ou seja, se tu te trabalhar os teus egos, os teus aspectos inferiores, nas tuas tendências inferiores, negativas, vindas do teu ego, tu vai desenvolver a tua própria luz, ou seja, tu vai ter consciência de quem tu é e em que tu está ligado. E aí, essa luz vai estar, como diz ali mesmo, sabendo que existem irmãos encarnados ou não que seguem junto à caminhada,
a gente vai ter a própria luz a nos sustentar, a nos dar força, porque a gente está ligado a algo maior. E sabendo também que a nossa mônada, a nossa essência, está sempre conectada juntamente com os corpos átmico e búdico aos níveis superiores. E esses três corpos, principalmente a mônada, estão sempre passando impulsos evolutivos e elevados para os corpos inferiores, que é o mental superior, o mental inferior, o corpo astral e, para quem está encarnado, o corpo físico. É importante termos sempre em mente isso, de que existe essa conexão, essa interligação constante. E ainda a mensagem continua: fortalecei-vos no fervor com que vos dirigis à consciência maior. Reconhecei vossa luz e dai oportunidade para que ela cresça. Buscai a realidade interna como uma pérola escondida numa concha. Assim, desprendei-vos das capas externas que velam vossa beleza. Então, o que acontece? Que eu muitas vezes já percebi nas pessoas, as que buscam algum tipo de caminho espiritual, muitas vezes elas se fazem de vítimas, se fazem de coitadas e de limitadas. Então, se faz assim: eu sou um ser inferior, cheio de defeitos, e eu não vou conseguir entrar em conexão com os níveis superiores, eu não vou conseguir entrar em conexão com seres de luz, porque eu sou cheio de defeitos. Então entra na mente humana, já há uma tendência forte a isso, do ego da pessoa a se achar sempre inferior, sempre não merecedora de algo mais, de algo melhor. E isso é um bloqueio que a pessoa gera, mental e emocional, que impede de que ocorra uma sintonia superior em vários momentos dela, em relação ao próprio mentor espiritual, o mentor, o próprio ser que a acompanha, que a inspira, assim como hierarquias que vêm encontrá-la, entrar em contato com ela em momentos que se está aprendendo coisas, se trabalhando com os grupos internos, aqueles grupos que existem não necessariamente aqui no plano físico, mas que existem em momentos onde se está fora do corpo físico, nos corpos sutis. Então muitas pessoas sempre dizem assim: o fulano é evoluído, a fulana é evoluída, eu não. Mas por que o fulano, a fulana é evoluída? Porque eles estão trilhando um caminho de evolução. Um ser de luz, por que ele é um ser de luz? Porque ele foi gradualmente evoluindo, se superando as suas inferioridades, o seu próprio ego, e chegou num ponto que atingiu um nível de evolução maior, e lá pelas tantas outro nível de evolução maior. Então um ser sempre é inferior até um momento que ele acreditar que ele é inferior. No momento que ele começa a se esforçar para fazer um trabalho interno e entrar em sintonia constante com os níveis superiores, ele já deixa esse patamar de inferioridade e passa a crescer. Então dizer que o outro é mais evoluído é uma desculpa do ego para que não se evolua. Então o outro consegue meditar, o outro consegue se elevar, o outro consegue trabalhar fora do corpo com um grupo interno, mas eu, pobre de mim, não consigo porque eu sou um ser inferior. Então isso é pura desculpa e as pessoas se escondem através disso, como ele diz aqui, como diz na mensagem, né? Buscai a realidade interna como a uma pérola escondida numa concha. Então, diz aqui também: assim desprendei-vos das capas externas que revelam vossa beleza. Então, no momento que a gente se convence de evoluir, de querer evoluir, a gente vai conseguir revelar essa beleza interior, esse potencial interior que se tem, e que temporariamente o ego da pessoa está escondendo tudo isso e deixando ela sempre no nível denso, no nível inferior.
E continuando, diz aqui: não são os processos de ascensão de corpo material algum que vos levarão à presença da luz. Não deixeis escoar vossa energia no burilamento do que está oco e podre. Sabeis o que deveis fazer: calar as justificativas da matéria mental e aderir ao serviço que vos é indicado com simplicidade e entrega. Então é isso que eu comentei, né? Se a gente se dedicar exclusivamente ao corpo físico, como grande parte da humanidade faz, a gente não consegue evoluir, não consegue sair daquele mesmo ponto que se está constantemente. Então, no momento que a gente passa a focar naquilo que está além do corpo material, além da vida material, a gente vai conseguir, como diz ali, com simplicidade e entrega, atingir melhores níveis. E continuando a mensagem diz: a elevação não é um caminho de atritos e conflitos, ela se faz com a vossa integração ao que vos é apresentado. Os passos que dais no serviço material são aberturas para o processo interior. Se não podeis aderir com inteireza ao que deveis manifestar no plano externo, que seria no plano material, no plano físico, como sereis reconhecidos para tarefas interiores? Tarefas que são a nível sutil, espiritual. Então, mais uma vez, salientando, né? A elevação não é um caminho de atritos e conflitos. Quem faz o atrito e conflito é o ego humano, o lado inferior humano. Então, a gente deve buscar com disciplina esse trabalho interno, esse aprimoramento interior, essa melhoria de pensar e sentir, para que isso também se reflita no mundo material, né? E continuando a mensagem: nenhum trabalho sutil pode ser entregue a um servidor, mesmo que esteja aberto a isso, se ele ainda não compreendeu a alquimia dos processos no plano físico. E isso se dá com a vivência das situações diárias. Lembrai, entretanto, que vossa consciência deve estar voltada para o mais alto e não para situações externas. Se assim for, aprendereis a mover-vos nessas situações sem barreiras. Encontrareis as chaves dos mistérios, entre aspas, assim denominadas por viverdes em um planeta onde bem poucos se dispuseram a rejeitar o conhecido e a se doar aquilo que os levará ao desconhecido. Se necessitais saber o que vos espera, se precisais ver onde ides pisar antes de dar o passo, estais longe de conhecer o que é entrega. Justamente porque se entregar a um trabalho maior, a um serviço maior, ao plano maior, é acreditar que esse plano maior te guia, te protege e te ilumina. Então é totalmente desnecessário saber o que vai acontecer comigo amanhã, o que vai acontecer contigo amanhã. Por que essa ansiedade, por que essa necessidade de saber do futuro, como hoje em dia muita gente quer sempre saber do futuro, o que vai acontecer comigo, o que vai ser isso, vai ser aquilo. Na verdade, quando a pessoa está querendo sempre saber o futuro dela, ou daqueles que se relacionam com ela, ela está no estado de ansiedade, e a ansiedade é fruto do ego. Então ela está longe de qualquer nível de evolução, de interiorização e de elevação. Ela está sempre buscando respostas em outros, em possíveis pessoas que vão revelar o futuro dela. E na verdade o futuro dela está nas mãos do plano superior, e nenhum encarnado de forma alguma, usando qualquer meio, vai conseguir mostrar o futuro da pessoa. Quem disser que faz isso está mentindo, está iludindo. Então algumas coisas até podem ser ditas porque são óbvias, algumas coisas são evidentes do que vai acontecer, o que poderá acontecer, mas vocês podem ver que todas as previsões de pessoas encarnadas
que dizem ver o futuro, são extremamente superficiais, sem detalhes, porque a pessoa que fala isso não tem condições de revelar nada mais, até porque se revelasse, se fosse possível, então o plano superior faria isso com todo mundo ou com muitas das pessoas. Então, e eles também sabem que a revelação do futuro, mesmo que seja imediato, vai trazer preocupação, vai trazer ansiedade, e para que isso ajudaria a evolução do ser? Então, a questão é a gente acreditar numa força superior, principalmente nessas épocas de tanta violência, de tanto desequilíbrio, tantos ódios, tantas raivas, tantos atrapalhos mentais e emocionais que as pessoas cultivam dentro delas, e se elevar para entrar em sintonia com os amigos maiores, com o plano superior, e com isso se fortalecer interiormente. As situações externas vão continuar acontecendo, muitas vezes desagradáveis, porque estamos numa transição acelerada do planeta e da humanidade, a transição de nível, né, de um nível inferior para um nível superior. Então é evidente que vai acontecer todos esses conflitos, todos esses atritos, porque o mundo material está em transformação e esse sistema que se conhece está terminando. Esse sistema materialista, superficial, está terminando para dar lugar a um sistema mais evoluído, mais equilibrado. Mas até que esse sistema mais evoluído se concretize, vamos ter que passar por essa transição que já estamos vivendo há anos e que continuará ainda por algum tempo. Então vamos nos manter em harmonia, em equilíbrio, em elevação, para que a gente tenha força para enfrentar todas as dificuldades que surjam. E era isso então que eu queria passar para vocês, trazer esses trechos dessas mensagens maiores para inspirar a todos. Se gostaram, deem um like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo, onde estarei trazendo novas interpretações, novas leituras, novos aprendizados para todos. Até mais.